vídeo de Cassiana andando pra lá e pra cá com a câmera porque ela não consegue sentar para gravar porque não tem tempo. E hoje a gente vai falar finalmente sobre as diferenças de uma bike ergométrica para uma bike no rolo, uma bike normal, convencional no rolo. Como vocês que me acompanham desde o começo do ano já sabem, eu fiz bike no rolo como meu cardio durante todo esse período, né, desde que começou o lockdown, e depois eu acabei não voltando pra fazer nenhum lugar, nenhuma academia. E tenho bastante coisa pra falar sobre bike de rolo e bike ergométrica, porque agora eu tenho a minha bike ergométrica e aí eu posso falar pra vocês as principais diferenças. Então, se você quer saber um pouco mais sobre bike no rolo, como que funciona, o que eu acho, a minha mais sincera opinião, é só continuar assistindo esse vídeo. Então vamos começar esse vídeo de forma positiva, falando sobre os pontos positivos da bike no rolo. Como usuária há muitos meses de bike no rolo, eu posso falar pra vocês com segurança que um dos principais pontos positivos sobre a bike no rolo é que você pode fazer uma bike sob medida pra você. Lógico que isso vai custar um pouco mais caro, mas pra pessoas muito altas, como é o meu caso, é muito difícil a gente achar uma bike ergométrica que caiba direitinho no nosso tamanho. Então, a bike no rolo, eu consegui comprar uma bike sob medida pra mim, feita com a altura do selim do jeito que encaixa melhor com o meu corpo, o comprimento do quadro, a altura do guidão, tudo isso eu consegui ajustar pro meu tamanho. Então eu acho que isso é uma vantagem muito legal quando você fala de bike no rolo. Bom, gente, eu desci aqui na garagem do prédio pra poder mostrar pra vocês que as duas bikes estão aqui embaixo, porque agora eu tirei de lá do meu apartamento, né, pra poder deixar aqui, pra não ocupar espaço lá no apartamento enquanto a outra bike já tá lá. E aí a gente tem dois modelos de rolo aqui. Um que é bem baratinho, assim, bem simplesinho, e tem um que é um pouquinho mais caro, não chega a ser um rolo extremamente caro, mas que é um pouquinho melhor, uma qualidade um pouquinho melhor, que é o que eu tava usando desde o começo do ano, tá? Então eu vou mostrar pra vocês primeiro o mais básico, que é esse que tá na bike do meu esposo. Vocês podem ver que a rodinha fica ali, ele fica preso simplesmente por apoio. E aí ele soltava, às vezes esse daqui, se não tivesse bem apertado, ele acabava soltando a bike, aí você tinha que arrumar e tal, era bem ruim mesmo. E ele faz muito barulho também, tá? O meu já era esse daqui, que era um pouquinho mais caro, só acho que uns 200 reais a mais. O rolo fica ali atrás, com a roda da bike. Ele tinha esse ajuste manual de resistência que você coloca lá na bike, lá no guidão, né? E aí você consegue mexer na resistência. Mas ele também tinha ajuste de resistência aqui embaixo, que é essa pecinha aqui que você podia deixar mais duro ou mais leve. E ele é preso, olha, ele é diferente. A pecinha encaixa totalmente na roda da bike e fica bem presinho ali. Então ele é um pouquinho diferente, um pouquinho melhor, por uns 200 reais a mais. A segunda coisa é que dá pra gente trocar todos os acessórios, tanto o guidão quanto o selim. Dá pra trocar o selim por um selim um pouco mais duro, mais mole, e nem toda bike ergométrica vai ter essa possibilidade, porque afinal de contas, geralmente o selim vem só aquele modelo de selim e você tem que se virar se você achar ele muito duro, muito desconfortável. Já a bike no rolo não, porque você pode ir numa loja de acessórios de bike e comprar o selim do jeito que você quer, então vai ficar muito mais tranquilo pra você, se você tem muito problema em achar um banco de bike que seja confortável. Esse é um dos pontos positivos mais óbvios em relação a uma bike de rolo, que eu acho que muita gente não leva em consideração, é que é uma bike multiuso. Você pode tanto usar ela dentro de casa quanto fora de casa, né? Porque você vai poder usar a bike na rua. E aí acaba se tornando dois produtos em um só, e isso eu acho um super ponto positivo, porque você vai comprar um produto feito sob medida pra você, que foi o meu caso, que dá pra usar tanto na rua quanto preso ali no rolo pra você poder pedalar em casa. O próximo ponto pode não ser exatamente assim pra todo mundo, mas ela é relativamente mais barata. Se você for comparar com bikes boas, né, bikes de spinning, por exemplo, ergométricas, você vai achar bikes de até 12, 13 mil reais. Obviamente que bike normal também tem várias bikes desse valor, tem bikes até mais caras do que isso, que são profissionais e tudo mais, mas se você quer um negócio que seja perfeito pra você, montado e tudo mais, vai acabar às vezes até saindo mais barato do que você comprar uma bike de spinning, que foi o meu caso. Eu comprei uma bike que
Não foi das mais baratas possíveis por conta disso, né, que eu tinha que fazer uma bike do meu tamanho, mas não foi tão caro. E olhando pelos preços de bikes boas de spinning e ergométricas, é bem mais em conta você comprar uma bike de verdade, uma bike normal e colocar no rolo, do que você comprar uma bike de spinning. Mas se você quer uma bike super básica, realmente vai sair um pouco mais caro você comprar uma bike feita sob medida pra você. O próximo ponto é que a bike, ela tem uma manutenção um pouco mais barata. É mais fácil de você arrumar qualquer peça que der problema numa bike do que numa bike ergométrica, porque a bike ergométrica você vai ter que entrar em contato com o suporte técnico, ver onde que tem essa assistência para você poder arrumar a peça ou trocar uma peça que tá faltando, enquanto uma bike normal você acha em qualquer loja de bike, você vai achar acessórios para poder arrumar e trocar, dar manutenção na sua bike. Então pode ser um ponto positivo isso. E por último, de ponto positivo, a bike em si, ela não tem limite de peso corporal, né? A gente sabe que a bike feita sob medida para você, você vai ter um quadro resistente para uma pessoa do seu peso e tudo mais, então não vai ter seu limite. O rolo pode ser que tenha alguns rolos que tenham um limite de peso, mas a maioria deles ainda aguenta muito mais peso do que bikes ergométricas, que geralmente as mais básicas aguentam ali em torno de 100 quilos ou menos. Então tem algumas pessoas que vão pesar mais do que isso, então tem que ficar de olho nisso, porque se você investir numa bike muito barata, ergométrica, né, ela pode quebrar se você for muito pesado. Já a bike do rolo, não, porque o rolo geralmente aguenta um pouco mais de peso do que uma bike ergométrica muito simples. Agora vamos falar de pontos positivos desta belezinha da bike ergométrica, que eu estou com ela aqui do meu lado. O primeiro deles, que assim, eu não podia deixar de citar, é que é silencioso, né, gente? Você pode a qualquer hora do dia sentar em cima dela e pedalar, que ninguém vai acordar com o seu barulho, ninguém vai ficar puto no seu prédio com você por conta desse barulho. Você pode fazer a qualquer horário, né? Só sentar em cima dela e pedalar, que realmente não vai atrapalhar ninguém, até se você quiser assistir um filme enquanto pedala, na televisão, né? Porque não vai ficar fazendo um monte de barulho, não vai ter que colocar a televisão super alta pra você conseguir escutar. Positivo em relação a uma bike ergométrica é que ela é super fácil de você movimentar de um cômodo para outro, porque é um produto menor, é um produto um pouco mais leve e um pouco mais fácil de você tirar de um lugar para outro. Então, pode ser que se você precise ficar movimentando ela, você prefira uma bike ergométrica do que uma bike no rolo, porque fica muito mais difícil sim de movimentar. O outro ponto, que é meio que em conjunto com esse, é que ocupa bem menos espaço, né, porque é um produto bem menor. Então, tipo, eu, por exemplo, agora tô deixando ela no meu escritório. Antes eu tive que tirar o meu marido do escritório dele, né, que ele ofereceu o escritório dele pra gente guardar as nossas bikes, porque elas são muito grandes e com o rolo elas ficam em pé e com aquele rolo embaixo, e isso pode ocupar muito espaço. Então, se você tem uma casa muito pequena, um apartamento muito pequeno, talvez a sua pedida tenha que ser uma bike ergométrica mesmo, porque vai ocupar bem menos espaço, ou você vai ter que ficar desmontando a bike do rolo o tempo todo, né, pra pendurar a bike naqueles suportes de parede. E isso, gente, na boa, eu não teria paciência não pra ter que ficar tirando e montando a bike toda vez que eu fosse usar. Eu acho que eu ia desistir. Agora vamos de pontos negativos da bike do rolo, que eu fico bem... É um pouco complicado falar disso, porque cada pessoa vai enxergar de uma forma, tá? Não tô dizendo que pra todo mundo isso é ponto negativo, mas pra mim é um ponto negativo. São alguns pontos negativos que eu preciso citar pra vocês. É extremamente barulhento. Então, assim, não dá pra você assistir filme pedalando, porque você vai se incomodar com barulho, é muito alto o barulho. Tem esse problema de que se você mora em prédio ou casas que tem muitas casas próximo, né, casa conjugada, assim, isso vai atrapalhar os seus vizinhos, porque dá pra escutar, tá? Não é um barulho baixo, ele é alto e estridente, ele fica fazendo aquele... Isso irrita bastante. E isso era uma das coisas que tava me limitando muito em relação ao horário, porque eu queria pedalar às 7 horas da manhã e imagina ser minha vizinha 7 horas da manhã, a pessoa fazendo barulho com aquilo. Então eu deixava pra pedalar mais tarde, justamente porque eu não queria acordar ninguém com o barulhão que tava fazendo no rolo, né? Então
é bem chato isso. Dependendo do rolo, como eu mostrei pra vocês, ele acaba desgastando bastante o pneu. Não sei se vocês conseguem ver, mas ó, o pneu tá todo desgastado. E é isso, esse é um dos problemas desse daqui. E além de ter esse problema de desgastar o pneu e ficava saindo borracha, pedaço de borracha no chão e ficava tudo preto. Esse daqui não desgastava tanto o pneu, apesar de desgastar mesmo assim, porque querendo ou não, é uma roda, né? E aí as pessoas trocam o pneu da bike por um liso pra não desgastar tanto. Mas esse não ficava saindo pedaço de pneu no chão. E isso suja muito a casa, gente. Deixa tudo preto o chão. Quando meu esposo usava o rolo dele, deixava tudo preto o chão e era uma borracha muito fininha e quente, né? Quando sai do rolo, sai quente, então você tem que esperar esfriar pra poder limpar, porque senão ele mancha o piso, porque a borracha derrete no piso, é muito ruim. Então assim, isso faz muita sujeira. O meu rolo não fazia sujeira, então assim, já desse ponto já tira, porque o meu rolo era um pouquinho melhor, já não fazia tanta sujeira e não ficava derretendo o pneu, né? Mas de qualquer forma desgasta o pneu, tá? O outro ponto negativo é que dependendo do rolo, ele vai ter uma inércia muito forte ou muito fraca, dependendo da pessoa também. Então, alguns rolos, eles não têm controle de inércia, né? Aquele controle de deixar a roda um pouco mais pesada. Outros têm, por exemplo, o caso do meu e o do meu esposo, o controle de inércia é na roda, né? Na roda do rolo, então você teria que ficar descendo da bike se você quiser ficar alterando a inércia, né? A resistência da bike. O que eu fazia deixava numa resistência média pra alta no rolo, e aí eu ia mexendo pela marcha da bike quanto que eu queria de mais resistência ou menos resistência. Isso funcionou bastante pra mim e foi o que eu achei mais prático. Como eu falei, é difícil de movimentar, ocupa muito espaço, e você ficar tirando e colocando a bike do rolo é trabalhoso, é chato, então eu acho que isso é um ponto super negativo. E eu acho que provavelmente se você tem que ficar tirando a bike do rolo ou movimentando ela de lugar, você vai se irritar e não vai ser um negócio legal pra você. E agora vamos para os contras de uma bike ergométrica, que eu sei que muita gente tá esperando ansiosamente por esse momento. Dependendo do modelo, a bike ergométrica custa muito caro, né? E se você quer um modelo super avançado, super top, super maravilhoso, vai custar ali por volta de uns 10 mil reais, 8 mil reais. Então assim, é caro. É um negócio que, dependendo do que você precisa, pode valer mais a pena você comprar até um rolo mais tecnológico do que você comprar uma bike ergométrica, né? Como eu falei, não é tão versátil, obviamente, não tem como você pedalar com ela na rua. Então ela é um produto que é só aquilo e ponto final. Você vai pedalar em casa e pronto, não vai ter mais o que fazer, porque ela não é uma bike. Então isso pode ser um ponto negativo, porque quando você investe numa bike, você vai investir em um produto 2 em 1 quando você compra o rolo. Nesse caso, você tá comprando só um produto pra você pedalar em casa. A manutenção, como eu falei, pode ser um pouco cara, dependendo do que der pau na sua bike. É um pouco difícil, né, de você conseguir arrumar, então isso pode ser um ponto negativo, e é mais difícil também de achar lugares pra você dar uma assistência técnica na sua bike. Como eu falei, dependendo da sua altura e peso, você vai precisar de um modelo um pouco mais caro, porque as bikes mais básicas do mercado, eu já vi uma que custa bem baratinho, tipo uns 300 reais, que só aguenta 80 quilos. Então se você pesa 85, 90 quilos, já não é indicado você comprar uma bike dessa, porque ela pode quebrar sim, ela pode se desmontar inteira quando você subir em cima. Então você vai precisar pesar aí na sua mão, porque se você tem pouco dinheiro, mas já tem uma bike, por exemplo, compensa mais você comprar um rolo que vai aguentar o seu peso do que você comprar uma bike muito barata, ergométrica, e acabar quebrando por conta do seu peso, que é maior do que o que a bike aguenta. E por fim, na maioria dos casos, não dá pra gente trocar acessório de bike ergométrica. Ou seja, tem algumas bikes que não dá pra gente trocar o guidão, não dá pra gente trocar o assento, o selim, né? Não dá pra gente trocar a altura, né, desses materiais. Então, se você for muito alto, provavelmente não vai funcionar muito bem pra você o tamanho da bike.
e aí não tem como você trocar esse tipo de produto. Então, pode ser que seja mais vantajoso você comprar uma bike sob medida pra você do que você comprar uma bike tão básica ou uma bike ergométrica que não vai se ajustar pro seu tamanho e também não vai ter troca de acessório. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você tem bike ergométrica, se você tem bike de rolo em casa, me conta, porque eu quero saber o que vocês fazem de atividade física aí na casa de vocês. Curte e me segue em todas as redes sociais, estão aparecendo aqui do ladinho. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!